Nessa aula, a gente vai aprender a trabalhar com headers aqui nas nossas rotas Next. E os headers, eles são nada mais que algumas informações adicionais que a gente envia tanto para o nosso cliente quanto para o nosso servidor através de requisições HTTP. Então, para a gente conseguir ver isso na prática, eu estou aqui no meu arquivo route dentro da pasta profile e da pasta API e eu vou criar uma nova requisição aqui utilizando o Thunder Client. A requisição, então, ela vai pegar a nossa rota profile barra API. Se eu faço a requisição agora, ele está retornando para mim o texto profile route que eu tenho aqui no meu código. E aqui na aba headers, a gente tem dois headers que são enviados por padrão aqui na nossa rota HTTP. Porém, a gente vai criar um terceiro header, o header de autenticação, header authorization. E aqui eu vou enviar como valor um better token fictício. Então, dessa forma aqui. Se eu fazer a requisição agora, posso ver que nada de diferente aconteceu. Porém, se eu venho aqui na minha rota, eu consigo agora pegar o valor desse meu header. E como que eu faço isso? Eu tenho duas maneiras de fazer isso. A primeira, eu posso criar uma variável aqui chamada requestHeaders. E aqui eu vou usar um objeto aqui da Fetch API, o objeto headers. E aqui eu vou precisar pegar a minha request, aqui na nossa rota get, que é do tipo next request, que eu importo aqui de next server. E aqui, dentro da função headers, eu passo o meu request.headers. E aqui embaixo, eu posso dar um console log no meu request headers.get para mim pegar qual header que eu quero. E aqui eu passo o nome do header aqui, que é authorization. Dessa maneira aqui. Eu vou colocar aqui minha response aqui embaixo. Perfeito. Dessa maneira aqui. Então, se eu salvo e eu venho para fazer a requisição novamente aqui, eu posso ver que ele trouxe o meu console log. Então, estou tendo acesso ao meu header authorization. E a segunda forma que a gente tem de fazer isso é utilizando do próprio Next. Eu posso aqui criar uma nova variável. Eu vou chamá-la de headerList. E ela vai ser igual a uma função que eu vou importar aqui de dentro do Next. Então, eu vou importar de Next barra headers. Eu vou importar a função headers. Dessa forma aqui. E eu só chamo a função aqui e ela vai atribuir todos os headers da minha requisição para minha constante headerList. E aqui eu posso dar mais um console log. E eu posso passar o meu headerList. Da mesma maneira, .get e passar o nome do meu header, authorization. Dessa maneira aqui. Então, se eu salvo e eu faço a requisição novamente aqui, eu posso ver que ele já trouxe duas vezes para mim aqui o valor do meu header. Então, os dois console log aqui, dessas duas maneiras, eu consigo acessar os meus headers. E a gente também pode trabalhar com headers dentro da nossa response. Então, para a gente conseguir visualizar isso melhor, eu aqui no meu navegador, eu estou na minha aplicação, e eu vou acessar aqui /profile /API. Eu vou acessar minha rota e eu posso ver que ele traz aqui profile route. E se eu dou um F12 aqui, eu venho no inspecionar e eu venho primeiro em elementos, eu posso ver que ele está trazendo aqui o meu profile route dentro de uma tag genérica aqui. Eu posso vir aqui em network e eu vou atualizar minha página para ele fazer a requisição novamente. Eu posso ver aqui que ele fez a requisição para minha API. E se eu visualizar aqui, o meu content type, ele é text/plain. Então, ele está vindo apenas um texto. Se eu volto aqui no meu VS Code e eu quero, por exemplo, retornar um HTML da seguinte maneira, h1, e eu fecho a minha tag h1 aqui. Então, se eu salvo isso e faço novamente a requisição, eu posso ver que nada mudou. Apenas adicionou ao meu texto h1. Se eu venho aqui no meu inspecionar em elementos, continua da mesma maneira. Porém, se eu venho aqui no meu VS Code e aqui como segundo parâmetro da minha função response, eu passo um objeto e dentro dele eu passo outro objeto headers,
eu posso passar que o meu content type, o meu header content type aqui da minha response, ele é do tipo text/html. E agora, se eu salvo a minha função e eu volto aqui no meu navegador, se eu atualizo novamente, faço a chamada novamente à rota, eu posso ver que ele já mudou visualmente aqui para mim. Então ele está trazendo agora um H1. Eu posso visualizar aqui no inspecionar que ele está trazendo a tag H1 e dentro o meu texto. E da mesma maneira aqui na aba Network, se eu fazer a requisição novamente e aguardar um pouco, aqui a minha requisição API, ela está com aqui meus headers response, meus response headers, e meu content type ele é do tipo text/html. Então eu consigo manipular tanto os meus headers da requisição aqui no meu servidor, quanto posso alterar os meus headers que eu vou devolver para o meu cliente.